Fala pessoal, vamos dar sequência aqui então. Simple past, verbo to be, agora na negativa, tá bom? Se você está assistindo esse vídeo sem ter assistido ao vídeo anterior, volta lá, dá uma assistidinha, 5 minutinhos, tá? Para entender o verbo to be no passado e na afirmativa, tá? Antes de entender ele na negativa. Vamos lá então. Aqui tem ele na afirmativa, só para vocês relembrarem. Ser e estar no passado, né? Era e estava, nós éramos, nós estávamos e assim por diante. Na negativa, ele segue a mesma regrinha aqui no presente, tá? Aliás, se você não viu as aulas do verbo to be no presente, assista elas, aulas 2, 3 e 4. A gente só acrescenta o not na frente do verbo, tá? E a gente está transformando esse verbo então na negativa. Então, eu não era, eu não estava. You were not, você não era, você não estava. He was not, ele não era, ele não estava. She was not, ela não era, ela não estava, tá? They were not, eles não eram, eles não estavam. Ou elas não eram, elas não estavam, tá bom? É muito simples. Agora, existe a contração do passado negativo, tá? Da mesma forma que no presente existe o isn't, weren't, aqui vai existir o wasn't e o weren't, tá bom? Então, se você vê I wasn't ou you weren't e assim por diante, nada mais é do que o verbo to be no passado e na negativa contraído, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, os exemplos aqui para vocês fixarem. My mom wasn't really tired today. Minha mãe não estava muito cansada hoje. I was not in Miami Beach. Eu não estava na praia de Miami. You were not an excellent doctor. Você não era um médico excelente. You weren't students. Vocês não eram alunos. The dog wasn't hungry. O cachorro não estava com fome. We weren't the best actors. Nós não éramos os melhores atores. The new teacher was not really nice. O professor novo não era muito legal. It wasn't 3 o'clock. Não eram 3 horas. Pedro e Felipe were not 18 years old. Pedro e Felipe não tinham 18 anos de idade. Tá bom? Então, curiosidade aí, no inglês nós não usamos o verbo ter para falar idade, mas sim o verbo to be, que é esse exemplo aqui, que eu explico melhor não somente na aula anterior, tá? Mas também nas aulas 2, 3 e 4, onde eu explico bem detalhadamente o verbo to be, tá? No presente, que é fundamental entender antes de tentar entender o passado do verbo to be. Tá bom? Então, estrutura, sujeito, verbo to be, de acordo com o sujeito, né? O verbo to be no passado, o not e o complemento. Tá legal? Valeu, pessoal. Até a próxima aula, onde eu vou trabalhar o verbo to be no passado e na interrogativa. Um abraço.